Boa noite a todos. Vamos nesta noite, mais uma vez, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos buscar no Evangelho a preparação para a reflexão da nossa noite, deste nosso encontro. E vamos pegar ali, logo nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre o objetivo da obra, sobre o objetivo do Evangelho, né, que ele estrutura, que ele nos traz através dos ensinamentos vindos por parte dos Espíritos. Vamos pegar parte dessa introdução. Todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhes as consequências. A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam desapercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial que não passam, então, de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, aí máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Esse seria apenas um trabalho material que, por si só, não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde.
O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo, encontramos seus traços nos escritos, nas crenças e nos monumentos, e é por isso que se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, através de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto diversidade de origens prova que os espíritos dão aos seus ensinamentos por toda a parte e que não há ninguém privilegiado a este respeito. Esta obra é para uso de todos, cada qual poderá dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas de agora em diante de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada por todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Poderíamos, sem dúvida, sobre cada assunto, Kardec coloca como nota, Poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, por seu fundo e por sua forma, cabem mais especialmente no quadro desta obra, reservando para publicações posteriores as que não entraram aqui. Quanto aos médiuns, deixamos de citá-los, na maioria em virtude dos seus próprios pedidos. E depois, porque não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns não acrescentariam, aliás, nenhum valor à obra dos espíritos. Sua citação seria apenas uma satisfação do amor próprio, pela qual os médiuns verdadeiramente sérios não se interessam. Eles compreendem que, sendo puramente passivo seu papel, o valor das comunicações não aumenta em nada o seu mérito pessoal e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico. Então nós temos esses esclarecimentos sobre a obra, o Evangelho, segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos dos espíritos. Nós temos o Evangelho, então, aqui esses esclarecimentos, E foi justamente a partir desta obra que iniciou-se a fase religiosa do Espiritismo. Foi com esta obra, com o Evangelho. Num primeiro momento, Kardec coloca as fases do Espiritismo. Então vamos lá, buscando na memória. A primeira fase seria da curiosidade,
Passada aquela primeira fase, que foram ali aqueles experimentos das mesas girantes, até que chegaram ali aquele ponto todo, Kardec chegou ao ponto de compreensão, veio a fase das lutas, né? Das lutas. Passado o período das lutas, veio a fase religiosa. Aliás, a fase da curiosidade, a fase filosófica da filosofia com a publicação do Livro dos Espíritos, né? A fase das lutas, que foram tantas, a fase religiosa, que foi com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois viria a quinta fase, que é a que estamos vivendo, que é a intermediária, a caminho da fase da regeneração social, né? Então, fica como introdução para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, e vamos buscar agora no livro O Mestre na Educação, de Pedro Camargo, chamado Vinícius, o criminoso e o crime, buscando dar uma continuidade às ideias do processo, da necessidade do processo educativo. No conceito que geralmente se faz do mal, sob seus vários aspectos, confunde-se o mal propriamente dito com aquele que o pratica. Dessa lamentável confusão, advêm não pequenos erros de apreciação quanto à maneira eficiente de combater-se o mal. Para bem agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir desse princípio. O crime não é o criminoso. O vício não é o viciado. O pecado não é o pecador. Do mesmo modo e pelo mesmo critério que o doente não é a doença. Assim como se combatem as enfermidades e não os enfermos, assim também se devem combater o crime, o vício e o pecado, e não o criminoso, o viciado e o pecador. O mal não é intrínseco no indivíduo, não faz parte da natureza íntima do espírito, é antes uma anomalia, como são as enfermidades. O bem, tal como a saúde, é o estado natural, é a condição visceralmente inerente ao espírito. Um corpo doente constitui um caso de desequilíbrio, precisamente como um espírito transviado, rebelde, viciado ou criminoso. Há tantas variedades de distúrbios psíquicos quantas de distúrbios físicos, aos quais a medicina rubrica com variadíssimas denominações. A origem do mal, quer no corpo, quer no espírito, é a mesma: infração das leis de higiene. O homem frauda esta lei por ignorância, por fraqueza e, finalmente, pelo impulso de certas paixões que o dominam. Não devemos votá-lo ao desprezo por isso, nem muito menos malsiná-lo como réprobo, pois em tal caso se justificaria tratar-se de igual modo os enfermos. Aliás, em épocas felizmente remotas, se procedeu assim com relação aos enfermos de moléstias infectuosas. Esses infelizes eram tidos como vítimas da cólera divina e por isso perseguidos desapiedadamente pela sociedade. A ignorância torna os homens capazes de todas as insânias, pois é essa mesma ignorância, com referência aos transviados da senda nobre da vida, que gera repulsa e mesmo ódio contra os delinquentes. Os velhos códigos humanos, assim civis que religiosos, foram vazados nos moldes dessa confusão entre ato delituoso e o seu agente.
Quando Jesus preconizou o amai os vossos inimigos, fazei bem aos que fazem mal, não proclamou somente um preceito altamente humanitário, proferiu uma sentença profundamente pedagógica e sábia. A benevolência, contrastando com a agressão, é o único processo educativo capaz de corrigir e regenerar o pecador. Cumpre notar, e o declaramos com toda a ênfase, que nada tem essa doutrina de comum com o sentimentalismo piegas, estéril e às vezes prejudicial. Trata-se de repor as coisas nos seus lugares. Para varrer-se o mal da face da terra, é preciso que se apliquem métodos naturais conducentes a esse objetivo. O método natural é a educação do espírito. Com o velho sistema de castigar ou eliminar as vítimas do crime e do vício, nada se logrará de positivo, conforme os fatos atestam eloquentemente. A medicina jamais pensou na eliminação dos enfermos. Toda a sua preocupação está em curar as doenças, pois o processo deve ser o mesmo, em se tratando dos distúrbios que afetam o moral dos indivíduos. Felizmente, os primeiros pródromos de uma reforma radical nesse sentido já se observam nos meios mais avançados. O único castigo capaz de produzir efeito na regeneração dos culpados é o que se traduz pela natural consequência dolorosa do erro ou mal cometido, consequência que recai fatalmente sobre o culpado. É necessário fazer que o delinquente reconheça esse fato, e isso se consegue por meio da instrução moral. Toda a punição imposta de fora, como revide social, é contraproducente, conforme os fatos, em sua irretorquível expressão, têm comprovado 1000 vezes. É muito fácil encarcerar ou eletrocutar um criminoso. Educá-lo é mais difícil, mais trabalhoso, demanda esforço, tempo, saber e caridade. Por isso o Estado manda os criminosos à forca e as religiões remetem os pecadores que não são da sua grei para o inferno. Mas, se aquele é o único processo eficaz, procuremos entregá-lo e não este anticientífico, imoral e cruel. A educação vence e previne o mal. O homem educado conhece o senso da vida, age conscienciosamente com critério, com discernimento, é um valor social. É pela educação que se hão de vencer os vícios repugnantes. Haverá algum que não o seja? Coloca Vinícius uma interrogação, né? Haverá algum vício que não seja repugnante? Que se hão de domar, então retomando, é pela educação que se hão de domar, é pela educação que se hão de vencer os vícios repugnantes, que se hão de domar as paixões tumultuárias que obliteram a inteligência e a razão, e de tal modo sanear-se-á a sociedade. Retirem-se os delinquentes do convívio social, como se faz com o pestoso, que ameaça a salubridade pública, mas como a este, preste-se aquela assistência que é devida, educação. Repetindo, retirem-se os delinquentes do convívio social, como se faz com o pestoso que ameaça a salubridade pública. Mas como a este pestoso, preste-se àquele que é o delinquente a assistência que lhe é devida, educação. E não se supõe outro sim que só os criminosos devem ser educados. A obra de educação
é obra de salvação. É obra religiosa em sua alta finalidade. É obra científica e social em sua expressão verdadeira. Eduquem-se a todos, cada um na sua esfera, até que a educação se transforme em cada indivíduo numa alta educação contínua e ininterrupta. Na educação do espírito está o senso da vida, está a solução de todos os seus problemas. Deus permita que entendamos, que nos autoeduquemos, que procuremos e que entendamos que tudo é um processo educativo. Com muita gratidão no coração, tenhamos uma noite. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Nosso Lar, que tem a psicografia do Chico Xavier, e são os relatos de André Luiz. E é um momento em que o André Luiz ele está falando ali com a Dona Laura a respeito da questão dos bônus horas. Né? O que seria esse bônus hora? Usando a nossa linguagem aqui, seria como se fosse um pagamento, né? Uma recompensa por horas trabalhadas. Eles falam que representa ali o merecimento que o espírito adquire. E que isso pode ser revertido em benefício próprio, mas também em benefício de algum ente querido, encarnado ou mesmo desencarnado. Né? Então André Luiz pergunta para ela, o que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? E a Dona Laura então responde para ele, não é propriamente uma moeda, mas uma ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Pergunta-lhe André Luiz. E ela explica. Em nosso lar, a produção do vestuário e da alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então vejam que lá em nosso lar, a produção do vestuário e alimentação é feita de uma maneira coletiva, em comum. Né? E nós pensamos, poxa, mas se são no plano espiritual, eles precisam de alimentação, eles precisam de vestimenta. Nós vamos lembrar que o nosso lar ele está aqui, foi criado sobre a cidade do Rio de Janeiro, ali no século XVI, por portugueses. E é uma colônia de espíritos que estão sendo tratados, espíritos ali que não têm grande evolução. Né? Então, grande parte dos espíritos que ali estão, eles estão recebendo tratamento após deixarem a Terra. Então, ainda são espíritos bastante materializados, né? Com um corpo espiritual, perispírito ainda grosseiro, que precisam sim da alimentação, do vestuário como nós conhecemos. É claro que é uma alimentação um pouco mais sutil, né? O que eles chamam lá de
o caldo reconfortante. No entanto, é sim ainda uma alimentação material, né? Talvez não tão material como a nossa, mas não deixa de ser ali constituída de elementos materiais. Então, a produção da vestimenta e da alimentação é feita em comum. E ela continua dizendo: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante do nosso lar recebe provisões de pão e de roupa no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter a casa própria, né? E no capítulo anterior ela fala que para ter a casa própria são necessários ali 30 mil bônus hora, né? Mas eles podem ter no máximo uma residência, não mais do que isso, ou seja, sempre ali o que for estritamente necessário, né? Não há a questão do supérfluo ali nesse processo de aprendizado em que eles estão lá em nosso lar. Então, continuando, ela diz: o ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe parecer, compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecido pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então, aqueles que se dedicam ali muito ao trabalho, que se dedicam com afinco, né, com boa vontade, eles escolhem ali os momentos em que, naturalmente, eles têm ali o repouso necessário, mas também, em muitos momentos, escolhem a instrução, a educação, como diz aqui, o contato com sábios orientadores. Porque para esses espíritos, o estudo, o conhecimento, é um prazer, é uma alegria, é uma oportunidade sagrada em que eles aproveitam ali sempre que for possível, né? Então, essa dedicação ao trabalho, no bem, isso granjeia, isso permite a eles essas escolhas, né? Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Então vejam, no mínimo 8 horas por dia deve ser destinado ao trabalho. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejam colaborar no trabalho comum. Então são 8 horas, mas eles têm a opção de fazer ali 4 horas extras, né, dentro do trabalho de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então vejam, são 8 horas por dia, pode-se fazer ali 4 horas extras, que daria 12, multiplicado por 6, que dá 72 por semana. Que a gente depreende então que eles trabalham ali, né, 6 dias por semana, e há um dia ali consagrado ao refazimento, ao repouso necessário. Então, mas nos casos em que os espíritos se dedicam a serviços sacrificiais, né, como a palavra diz, de doação, de sacrifício, trabalhos ali bastante até exaustivos, mas que eles estão imbuídos de muito boa vontade, né? Como, por exemplo, o resgate ali em regiões difíceis, né, de trevas. Então, são serviços de sacrifício, né, que, no entanto, permitem ali àquele que o executa com amor, com boa vontade, o dobro ou até o triplo ali de bônus hora, né? E o André Luiz pergunta: mas esse é o único título de remuneração? Ela diz: sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia,
não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, André Luiz pergunta espantado: todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? É uma pergunta interessante, né? Haverá diferença entre os diferentes trabalhos? O administrador receberá o mesmo que um operário? Um médico receberá o mesmo que um auxiliar? Que o enfermeiro? Poderíamos pensar nesse exemplo. O André Luiz continua perguntando: não é o trabalho do primeiro, né, do administrador, mais elevado que o do segundo, que ali um operário, né? E ela responde explicando: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada, ou seja, independente do trabalho que seja executado, a remuneração vai ser sempre a mesma, né? Porque o que conta de fato é a realização do trabalho e, sobretudo, realizá-lo ali com boa vontade, né? Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, Dona Laura continua: precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra, né? Esquecer determinados preconceitos que nós alimentamos aqui, né? A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta da terra é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Vejam que ela diz que nós estamos ensaiando ali o espírito de serviço. Tanto que quando alguém fala para nós a palavra trabalho, né, já ali dá uma conotação de dar trabalho, de cansaço, de desgaste, né? Então nós estamos lentamente aprendendo o valor, né, e a bênção que é executarmos determinado trabalho. Por isso mesmo, ela diz, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo no mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação, né, gastando ali fortunas. Outros amontoam expressões bancárias que servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam, né, não têm consciência dos deveres morais que lhes competem, e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada, né, pode ser atribuída a quantos foram chamados à subordinação. Ou seja, tanto a grande parte daqueles que têm ali o poder a tarefa, a missão de administrar, como aqueles que obedecem, muitas vezes não valorizam ali os deveres que lhe cabem e não vivenciam como deveriam, da maneira em que se encontram os deveres e as obrigações que lhes são impostas, né? Olha, vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Então muitos dizem: eu não tenho vocação, eu não faço o que eu gosto, né? E, enfim, acabam ali excessivamente queixosos daquilo que fazem, né? E quantas vezes a vida pode ali nos colocar numa situação de desemprego, né? Para que justamente possamos até aprender a valorizar, né, tudo aquilo que tivemos e talvez não soubemos aproveitar, não soubemos valorizar. Ela continua dizendo: governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de outros interesses e aos operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Então ela fala das situações em que nós podemos
buscar ali tantas e tantas leis, né, no sentido de fugirmos ali do trabalho, né, não valorizando o nosso trabalho. Quantos aí relatos de pessoas que engessam ali um braço sem que exista nada, mas só para pegar uns dias de folga, pegam atestados falsos, enfim, situações ali que burlam a legislação em benefício próprio, e nós podemos ali ser responsáveis futuramente, não tendo ali talvez até o necessário em função desses abusos aí que impetramos em algumas situações. E ela continua dizendo: creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Então, tão importante quanto fazer algo é a maneira como nós fazemos, né? Mesmo nas pequenas coisas, né, fazemos aquilo de fato com boa vontade. Até nas coisas mínimas a gente pode pensar como a ida no supermercado, né? Reclamamos ali que tem que ir, todo aquele trabalho, né, que é chato, que pode ser desgastante, é fila, mas enfim. Será que nós não deveríamos agradecer a bênção, a oportunidade de comprarmos ali o nosso alimento e dos nossos familiares? Então vejam que é uma tentativa de mudar a nossa visão da queixa, da reclamação, né, agradecendo pela oportunidade, se temos essa condição de irmos ali até um supermercado, né? Enquanto tantos e tantos passam fome, enquanto tantos e tantos em dificuldades ali extremas de penúria, né? Então nós temos que aprendermos aos poucos a mudar a nossa concepção, né, de dor, de dificuldade, agradecendo aquilo que chega ali às nossas mãos, né? Ela diz ainda: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora em nossa organização modifica assim o valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração temos o bônus hora da regeneração, no Ministério do Esclarecimento temos o bônus hora esclarecimento, e assim por diante, né? E ela fala aqui que contam muito, olha, a assiduidade e a dedicação, que representam quase tudo, ela diz. Vejam, assiduidade e dedicação. Olha como é importante, né? A continuidade, a sequência e a dedicação com que nós nos entregamos ou não ao trabalho que é confiado. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de retorno aos ciclos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. E o que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar o bônus hora conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual de contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Então ela fala que eles podem gastar, mas é muito importante, até mais do que gastar, a importância de ter aquilo registrado, de que eles de fato ali se empenharam nesse trabalho coletivo, né? Então isso, como foi dito no início, pode significar a utilização de situações a benefício próprio, como podem ali fazer intercessões, pedidos por familiares que poderão ser ajudados, né? O próprio André Luiz, a gente sabe que ele ficou ali durante 8 anos no umbral, numa situação bastante difícil, né? E sem dúvida os méritos da mãe, que era um espírito ali trabalhador, muito dedicado, né? Isso permitiu que ela pudesse ali vibrar por ele e, na medida do possível, na medida do merecimento dele, ajudá-lo também, né? Então, os méritos que ela conquistou permitiu ajuda ao André Luiz e ao pai também, né? O pai que estava ali em situação bastante difícil e a mãe tentava ajudar ali esse pai que
acabou em vida mesmo se desvinculando ali dos valores da família. E o André Luiz pergunta: poderemos gastar nossos bônus horas em favor dos amigos? Ela diz: perfeitamente. Podemos repartir as bênçãos do nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é um direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a Dona Laura, que é a mãe de Lísias, continua dizendo: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é uma ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar, pedir ali providências, intercessões, os portadores de títulos adequados. E os títulos, como foi dito aqui, é o trabalho no bem, não é nada monetário como temos aqui na Terra. Em função do tempo, nós vamos parando por aqui, mas fica aí, quem quiser ler na íntegra, está no livro Nosso Lar, então, que fala sobre o bônus hora, esse merecimento ali que o Espírito então adquire através ali do esforço, da dedicação, da boa vontade. Então vamos encerrando, agradecendo a Deus, a Jesus por mais esse encontro, que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça em nosso lar, os espíritos que ali se encontram em recuperação. Que não nos falte durante essa semana o bom ânimo, a boa vontade, a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos com amor, com carinho, com atenção. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, soberana e justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças